Vamos rapidamente, só para dar um boa noite vascaíno. Olha, pela resultado de jogos nesse final de semana, o Vasco vencendo o Bahia amanhã, fica bem na tabela de classificação. Botafogo está até fazendo um brasileiro surpreendente, né? Como nós imaginamos, o Botafogo até um pouquinho melhor, porque eles venceram os 3 jogos. Mas, lembrando, no início do brasileiro, não dava nem um bom início para o Vasco nem do Botafogo. E os dois que são SAF estão fazendo um bom início do brasileiro. Botafogo com 100% de aproveitamento. O Vasco também invicto, até o momento, uma vitória e um empate. Pode vencer amanhã. Nós, olhando os resultados, o Vasco vencendo amanhã o Bahia, dependendo do placar que o Vasco vencer, pode até chegar na segunda posição. Vamos falar tudo sobre isso já. Salve, galera do Vascão. Hoje, papo reto, rapidinho, só para deixar o nosso boa noite vascaíno, porque amanhã a bola rola, é o último jogo da rodada, Vasco e Bahia, 8 da noite em São Januário. Não estaremos lá, infelizmente a CBF não nos credenciou para essa partida, tem que pedir credenciamento jogo a jogo, mas dessa não estaremos lá, infelizmente não teremos sorte, nem o nosso coletivo após jogo. E os resultados da rodada, o Fluminense perdeu, o nosso maior rival perdeu um clássico para o Botafogo por 3-2, o Botafogo até com um jogador a menos, mesmo assim conseguiu fazer mais um gol. Chegaram a fazer 2-0 em cima do Flamengo. E lembrou até o Vasco contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras, recuou, baixou as linhas. E no caso deles foi até compreensível, porque o Rafael foi expulso. E mesmo assim, num contra-ataque, uma bonita jogada do Tchê, cruzou para trás e eles fizeram o terceiro gol. Até esqueci de defender o terceiro gol do Botafogo, mas foi uma bela vitória para eles lá. Mas olhando a tabela de classificação, o Vasco vencendo amanhã o Bahia que vai ter que jogar para vencer, até porque eles estão sem pontuar. Dois jogos, 2 derrotas, e uma em casa para o Botafogo. E por isso mesmo eles precisam vencer para tentar reconquistar o torcedor do tricolor baiano. Então eu acho que vai ser um jogo, não vai ser um jogo de ataque contra a defesa. O Vasco vai ter que propor jogo. É o que eu tenho muito receio do Vasco, porque o Vasco nesse ano, contra o ABC, contra o Volta Redonda, quando era o Vasco que tinha que tomar a iniciativa do jogo, o Vasco não foi bem. O Vasco vai bem quando o adversário é que tem que propor jogo, e ele sabe trabalhar nos erros do adversário. O problema é quando o Vasco está, é ele que tem a obrigação de chamar a partida, propor jogo, até porque a torcida, eu tenho certeza, não estarei lá, mas eu conheço a torcida vascaína, vai empurrar os 90 minutos, empurra os 90 minutos, tomara que não, mas se o resultado não vir, depois que o árbitro apitar o final da partida, aí reclama, mas antes empurre o time de 90 minutos, que a torcida, ela sabe que ela é um diferencial, ela é hoje o astro da equipe, foi ela que praticamente subiu o Vasco para a Série A, e eu tenho certeza que ela vai ajudar o time a fazer uma boa campanha no Brasileiro. Mas bom, o Vasco vencendo amanhã, o Vasco está com um saldo de 1 gol, fez 4 gols e levou 3. Se vencer o Bahia
3-0, assume a quarta posição. Se vencer por 4 ou 5, assume a segunda posição. Já que o Palmeiras está com 7 pontos também. E o Fortaleza também está com 7 pontos. O Vasco, nesse caso aí, poderia superar os dois no saldo de gols. Mas, de qualquer forma, vencendo por 1-0, o Vasco fica na quarta posição. E é uma posição que muitos colegas não cravavam que o Vasco fosse vencer. Uma coisa que essa minha superstição mesmo, que os colegas agora eu vi até no Grupo Globo, que eles todos deram vitórias no Vasco mesmo, mas espero que não dê azar. Porque eu acho engraçado quando os colegas, a maioria dos colegas de lá aposta na vitória do rival, o Vasco vence. Foi assim contra o Atlético Mineiro, a maioria dava vitória do Palmeiras, o Vasco chegou a abrir 2-0, cochilou, tomou empate, mas amanhã, vencendo, deixa o Vasco uma situação muito boa no início do brasileiro. Por quê? Com exceção do Cuiabá, o resto está tudo envolvido em Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. O Vasco, é hora de acumular ponto, agora. Porque quando chega no retorno, muito provavelmente vai haver aquela oscilação, né? Aí o Vasco vai ter acumulado pontos necessários para buscar uma Libertadores, uma Sul-Americana, que eu acredito que o Vasco esse ano vai dar alegria ao seu torcedor, não vai brigar pelo título, mas vai brigar por uma competição internacional. Eu acho até um olhar meio neutro, um pouquinho meio neutro, eu falando assim, pela primeira vez em anos que eu vejo os clubes do Rio, nenhum deles vai brigar pela zona de rebaixamento. Eu sei que colega de São Paulo, da Vasco, aquele ex-jogador que não foi nada, foi até a reserva, Cizinho, cravou o Vasco como rebaixado. Tem um outro lá que nem lembro qual veículo que analisou as primeiras rodadas, mas cravando que o Botafogo vai brigar contra o rebaixamento. Mas eu acho que pela primeira vez o time do Rio não vão sofrer, mas principalmente o Vasco. O Vasco é o que mais sofreu nos últimos anos e a torcida merece uma alegria. E amanhã que empurre o time para os 90 minutos, que o Vasco vencendo, fica muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas está no início. Eu sei, mas justamente é a hora do Vasco pontuar ao máximo nesse turno. Então, até amanhã, a gente vai fazer a análise rápida da escalação do Vasco, que tudo indica que será a que eu mencionei ontem. O Manuel Gomes entrando na vaga do Rodrigo, o resto que o torcedor já conhece. Mas vamos analisar depois, antes da bola rolar, a escalação do Vasco e depois a análise do Vasco do Rio, depois na terça-feira com a edição e também a análise do pós-jogo. Então até amanhã com as emoções de Vasco e Bahia.